Fala galerinha, tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para a resolução de mais uma provinha. Essa é a prova da Unifesp, prova de segunda fase, prova discursiva de biologia do ano de 2021, tá? Bom, como sempre a gente diz, as provas da Unifesp elas são muito bem construídas, com nível de dificuldade das questões de mediano para questões difíceis, onde exige obviamente do aluno um nível de conhecimento de excelência, tá? Então vamos lá, ó. Primeira questão diz o seguinte, ó, vamos pegar aqui, ó. Algumas amebas, tá? Então estamos falando de protozoário, podem causar doenças ao ser humano. E aí ele vem a entamoeba histolítica, então causador da amebíase, né? Nós estamos falando aqui especificamente da amebíase. Você tem que fazer uma relação do nome do protozoário com a doença. Então a entamoeba histolítica geralmente convive bem com a nossa espécie, não causando disfunções orgânicas, mas em determinadas condições ela se torna patogênica e causa a amebíase. Ele cita para você aqui a doença que pode provocar diarreia, anemia e até a morte. Então é uma situação, quem já assistiu essa aula, né, com a gente aqui, tudo sobre a amebíase, a gente diz que muitas vezes a pessoa num bom estado de saúde, a entamoeba histolítica fica no intestino, numa relação ecológica muitas vezes até de comensalismo. E a partir do momento que a entamoeba começa a se multiplicar, começa a aparecer em grande quantidade, o indivíduo passa a não ter uma boa condição e passa a não se alimentar bem, ela muitas vezes entra na mucosa intestinal e começa ali a usar os nutrientes da mucosa intestinal para poder sobreviver, e aí sim começa a ser uma situação de parasitismo e aí começam os problemas. Bom, caso a ameba entamoeba histolítica fosse inserida em um recipiente com água marinha, ela não sobreviveria. Por que isso ocorre, né? Bom, vamos lá. Nós temos que lembrar, para poder resolver isso, um pouquinho de osmose. E eu tenho certeza que, né, o aluno que estuda biologia para poder passar num curso de medicina, de enfermagem, ele tem a consciência que a osmose é uma coisa extremamente importante, então eu imagino que você lembre. O que é osmose? Osmose é um processo de difusão de solvente, difusão de água, tá? Pela membrana do meio hipotônico para o meio hipertônico. Vai do hipo para o hiper. Aí eu peguei aqui uma hemácia só para poder representar, mas o que eu vou mostrar aqui com a hemácia serve também para a ameba, né? Você tem que lembrar que se você pegar uma hemácia, você tem uma célula com membrana sem parede. E a ameba também é uma célula com membrana sem parede. Então o que acontece quando a gente pega uma célula que tem membrana e não tem parede? Se você colocar essa célula no meio isotônico, de mesma concentração, a quantidade de água que entra é a mesma quantidade que sai. Entretanto, se você mergulhar uma célula dessa num meio, ó, hipertônico, o que vai acontecer? A água vai do hipo para o hiper. Então, se o meio for mais concentrado do que a célula, a água vai sair da célula. E a célula, então, olha lá, perde água, ficando murcha, ou a gente usa o termo crenada, né? Ela enruga assim, ó, dessa forma, é um termo que as pessoas não estão tão habituadas, estão mais habituadas com o termo murcha. Então ela acaba desidratando e sem água, essa célula muitas vezes acaba, né, morrendo. E aí, e se eu mergulhar essa célula no meio hipotônico? Bom, se você mergulhar a célula no meio hipotônico, a água vai do hipo para o hiper. A água vai entrar na célula. E a célula então começa a inchar e pode até ganhar um volume de água grande a ponto de sofrer lise ou plasmoptise e explodir. Mas veja, o que ele cita para você? Que a ameba vai ser colocada no meio marinho. O meio marinho é um meio que tem água com muito sal. Então o meio marinho vai ser um meio hipertônico. O que vai acontecer com a ameba? A ameba vai perder água, vai desidratar num nível que ela acaba ficando com uma taxa de água tão ínfima, tão pequenininha, que com uma taxa baixa de água ela acaba morrendo. Então, dá uma olhada aqui, ó, olha lá, tá? Quando colocado em água marinha, que é o meio hipertônico, a entamoeba histolítica irá perder água por osmose, desidratará até a morte. Então era isso que você teria que lembrar para poder fazer o item A. Vamos ao item B. Ó, o item B. Cite a fase do ciclo de vida da entamoeba histolítica na qual ocorre o contágio do ser humano. Então é para citar o momento que o ser humano é contagiado.
e depois explique por que pessoas com quadros mais graves de amebíase podem desenvolver anemia. Bom, aqui está o ciclo da amebíase. Quando a gente vai trabalhar com a amebíase, a gente mostra que a contaminação é através da ingestão de cistos, né? Que é a ameba com uma estrutura em volta, né, de proteção, que a gente chama de cisto. Então está o cisto e as amebinhas estão ali dentro. O indivíduo ingere, né, através de alimento contaminado, água contaminada, ele vai ingerir esse cisto e esse cisto, olha lá, ele vai arrebentar, as amebas vão sair aqui, né, no intestino do indivíduo e depois essas amebas vão se reproduzir no intestino e no momento que ele defecar, essas amebas vão sair do corpo dele na forma de cisto novamente, né, isso é um pré-cisto, depois vira cisto e vai contaminar água, vai contaminar alimento e etc. Então, é um agente patógeno, um protozoário que causa doença, mas ele fica na região intestinal, ali mais especificamente na região de intestino delgado e tudo mais. Então é ali o problema, né? Então é aquele ciclo que a gente chama de ciclo oral fecal, adquire pela boca e acaba transmitindo via fezes, né? Então esse é o processo. E aí dá uma olhada, sintomas. Úlceras intestinais, diarreia, fraqueza, pode ser assintomático, é aquilo que a gente comentou no começo da explicação e tudo mais. Então assim, como é que o indivíduo adquire? Fazendo ingestão. E por que em situações graves o indivíduo acaba tendo um processo de anemia? Porque em situações graves o indivíduo vai ter lesão no intestino. Olha, você tem úlceras, você tem diarreia muito forte. E essa diarreia muitas vezes é uma diarreia com sangue, o indivíduo acaba perdendo o sangue. E por conta disso ele acaba desenvolvendo um processo de anemia, né? Então essa perda de sangue é que acaba levando o indivíduo a ter um processo de anemia. Então você ia ter que lembrar desse pedacinho da explicação para poder acertar a questão. Então eu coloquei aqui para vocês, olha lá. O contágio da amebíase ocorre quando o ser humano ingere alimentos contaminados com cistos da entamoeba histolítica. Então esse é o primeiro ponto. E a anemia em quadros mais graves de amebíase surge em razão de hemorragias intestinais provocadas pela presença do parasita. Então essa hemorragia que acaba levando o indivíduo a ter anemia, tá bom? Espero que você tenha acertado essa. Você está aqui estudando, está aí um conhecimento que... E as pessoas não valorizam muito. Quando está estudando protozoário, quer estudar só doença de Chagas e malária. Quando cai uma doença dessa, com esse nível, né, de conhecimento, muita gente acaba errando. Bom, questão número 2. Vamos lá. Questão número 2 diz o seguinte. A síndrome de Cartagener é um distúrbio genético que impede a síntese da proteína gineína, necessária à função dos microtúbulos. Olha lá. Você tem que canalizar o seu pensamento lá para a aula de citologia, lá para a aula de citoplasma, lembrar dos microtúbulos. Microtúbulo é feito de tubulina. Aí ele está falando de uma proteína que é a gineína, que tem a ver com a produção desse microtúbulo e com toda a parte funcional, a organização, para que esse microtúbulo possa ser usado para desenvolver funções dentro da célula e aí vai. Quer ver só? Sem a gineína, algumas estruturas celulares não se movimentam, como aquelas presentes em vias respiratórias, na parede da tuba uterina, nos espermatozoides, causando prejuízos à eliminação de muco pelos brônquios e à fertilidade masculina e feminina. Então, o texto, ele canaliza o teu pensamento para a aula de centríolo, né? Onde a gente mostra que o centríolo tem várias funções, formação de cílio, formação de flagelo. Você tem que começar a lembrar disso. Lembrar que o centríolo é feito de microtúbulo. Sem a gineína, eu não consigo ter movimento. Percebe? Não tem movimento. O texto deixa isso muito claro. Você muitas vezes até forma a estrutura, mas sem movimento é como se ela não existisse. Bom, continuando. Cite as duas estruturas celulares, uma presente nas vias respiratórias e a outra nos espermatozoides, que tem um movimento prejudicado pela falta de gineína. Então vamos lá? Ó, eu coloquei aqui um esquema para vocês. Quando a gente está dando aula de citoplasma, a gente mostra, né? Olha, o citoesqueleto é feito de microfilamentos. O microfilamento é feito de actina. Aqui está um pedacinho dele em rosa, né? O citoesqueleto, ele tem filamentos intermediários, que são, está aqui em azul, que são estruturas também feitas de proteína da família da queratina, né? O citoesqueleto também é feito de microtúbulo.
O microtúbulo é feito de tubulina, tanto alfa quanto beta. Então, a gente toca nesse assunto quando vai falar de citoplasma. A gente mostra isso para você. O microtúbulo é a maior estrutura formadora do citoesqueleto. E esse mesmo microtúbulo, ele entra na formação do centríolo. Centríolo é aquela organela cilíndrica que fica de forma perpendicular. O conjunto de centríolo a gente chama de diplossomo. E aí, olha só o que acontece. Ó, aqui o centríolo. Você tá vendo? Isso aqui é uma visão em microscopia eletrônica, né? Deixa eu tirar aqui para você poder ler ela, tá? E aqui está o esqueminha do centrosomo, né? Centrosomo é toda essa região onde fica o centríolo, né? Na verdade é como se fosse uma nuvem de proteína, né? E o centríolo fica aqui, de forma perpendicular, e ele é feito todo de microtúbulo. E o que ele faz? Ele forma cílio e forma flagelo. Você ia ter que lembrar numa questão como essa, que desde as fossas nasais e depois descendo para a traqueia e para os brônquios, você encontra o epitélio mucociliado. Ó, eu até coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó, olha lá. Ó, epitélio mucociliar. Dá uma olhada no cílio que está aqui. Não sei se dá para vocês perceberem aí, ó. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Olha lá. Olha lá. Né? Nós estamos pegando desde a mucosa, não é o pelinho, não, o pelo que tem nas fossas nasais. Nós estamos falando de tecido epitelial, tecido de revestimento. Então eu quero que você perceba a presença dos cílios. Então você tem liberação de muco. Esse muco tem como função não só umedecer o ar, mas reter partículas, né, poeira e tudo mais. E o cílio faz uma varredura disso, para que depois você possa espirrar, possa suar o nariz e essa sujeira toda possa sair. Mas isso não tem só na fossa nasal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha lá, ó a traqueia. Olha os brônquios. Eu marquei aqui, ó. Olha lá. Epitélio mucociliado na traqueia, epitélio mucociliado nos brônquios. E aí esse cílio tem que fazer movimento. Quer dizer, se não tiver movimento, vai prejudicar o sistema respiratório. Porque toda essa impureza que a gente inspira vai acabar indo para o alvéolo. Então vai acabar prejudicando o sistema respiratório, né? E aqui, dá uma olhada. Ele fala de prejudicar o espermatozoide. Gente, olha isso aqui. Olha o flagelo do espermatozoide. O flagelo do espermatozoide tem que ter movimento. Quem forma o cílio é o centríolo. Quem forma o flagelo é o centríolo. Microtúbulo. E a dineína vai permitir com que isso tenha movimento. Agora, não adianta eu formar o flagelo e não ter movimento. Como é que o espermatozoide vai conseguir fazer fecundação? Você não consegue ter fecundação. Então, olha isso aqui. Olha lá. A falta de dineína prejudica a estrutura dos cílios nas vias respiratórias e também a estrutura dos flagelos dos espermatozoides. Então, se você lembrasse dessa explicação que eu acabei de dar, você conseguiria matar o item A. Vamos para o item B. O item B diz assim, ó, por que uma mulher portadora da síndrome de Carter-Jenner tem maior chance de desenvolver uma gravidez na tuba uterina? Imagine uma mulher que tem essa síndrome, tenha problema com a dineína. Você viu que no texto ele falou, ó, da parede da tuba uterina, ali também tem cílio. Você imagina o cílio da parede da tuba uterina sem movimento? Ele está perguntando, ó lá, ó, por que ela tem maior chance de desenvolver gravidez na tuba uterina? E explique como a medicina reprodutiva pode fazer com que um homem com essa síndrome seja pai. Então, olha o que eu marquei para vocês. Eu peguei aqui ó, uma parte do sistema reprodutor feminino. Aqui está o colo do útero, o útero, e a tuba uterina está aqui. Tá? Aqui está ela ampliada. Isso aqui é uma lâmina da tuba uterina vista em microscópio óptico. Isso aqui vista em microscópio eletrônico. Isso tudo que você está vendo aqui, ó, é tudo cílio. Dá uma olhada no cílio aqui, ó. Acho que dá para ver perfeitamente, tá? O pessoal da produção aí vai dar uma força para vocês. Deixa eu tentar ampliar ainda mais aqui para vocês. Ó lá, tá vendo? Ó lá. Você fala, pô, mas para que servem esses cílios? Gente, a fecundação, ela ocorre na tuba uterina. Você forma o zigoto na tuba uterina. E esses cílios, eles vão empurrando esse zigoto, que vai começar a entrar em segmentação, né? Vai empurrando para que isso possa chegar no útero. A nidação tem que ser no útero. O espaço, a quantidade de músculo desenvolvido é no útero. É ali que tem que ser todo o desenvolvimento do embrião para que realmente eu possa ter uma gravidez satisfatória. Não tem espaço na tuba uterina. Vamos dar uma olhada de novo aqui, ó.
dá uma olhada aqui, olha a tuba uterina como é pequenininha. Né? Então esses cílios eles precisam empurrar, né, até chegar aqui no útero. Ó. Quando chega aqui está na fase de blastocisto, né? Termina a segmentação e implanta aqui no endométrio. Então, quer dizer, se o cílio não se movimenta, eu acabo tendo todo um desenvolvimento na tuba uterina. Eu vou ter uma gravidez tubariana, que a gente chama, né? E aí, muitas vezes, tem que ir lá fazer uma cirurgia, retirar, né? Porque não tem como desenvolver. Ela acaba rompendo, ela não tem músculo suficiente para isso. Então, eu espero que você tenha lembrado disso. E uma outra coisa. Como que a biotecnologia, ela permite um homem que tenha problema, que tenha síndrome de Cartagena, que o espermatozoide dele, o flagelo, não tenha capacidade de ter motilidade, como é que a medicina consegue resolver uma situação como essa? Simples. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Ó, é só fazer uma fertilização in vitro. Como é que é feita a fertilização in vitro? Ó, dá uma olhada. Aspiração do óvulo secundário. Você vem no ovário e você aspira um óvulo, né? O que muita gente chama de óvulo, né? O ovócito secundário, na verdade. Tá aqui, aspirou. Aí nós temos aqui o 2. Ó o que acontece. Fertilização in vitro. O que foi feito? Eu vim aqui, tirei um ovócito secundário do ovário, tá aqui, coletei, tá aqui, tá? Coloco num tubo de ensaio desse aqui e coloco os espermatozoides em contato com esse óvulo. E muitas vezes com uma microagulha, já que o espermatozoide não tem motilidade, muitas vezes com a microagulha eu consigo pegar o núcleo desse espermatozoide e eu consigo colocar dentro do óvulo. Eu forço a fecundação. Você está entendendo? Por que chama fertilização in vitro? Porque não está acontecendo no corpo da mulher. Está acontecendo em laboratório. E depois eu começo a permitir o desenvolvimento desse embrião. Quando está na fase de mórula, eu venho e faço a transferência desse embrião para o útero de uma mulher, para que ela possa então desenvolver. Né? Você vai ser uma barriga de aluguel, você vai ser a mãe mesmo, a doadora do óvulo, enfim. Né? Mas é assim que é feito, através de fertilização in vitro. Então eu marquei isso tudo para vocês, olha lá. Uma mulher portadora da síndrome terá maior chance de desenvolver gravidez na tuba uterina, gravidez que a gente chama de ectópica, porque os cílios que compõem o tecido epitelial da tuba uterina terão o seu movimento prejudicado. Então, você teria que escrever isso. E depois, sem a movimentação correta do cílio, que conduzem o blastocisto até o útero, a implantação poderá ocorrer na própria tuba. Então, é a explicação para não deixar margem para o cara te dar, né, meio ponto aí. E depois, o processo de fertilização in vitro pode ocorrer, pode fazer com que um homem com essa síndrome possa ser pai, uma vez que os seus espermatozoides irão apresentar dificuldade de movimento. Então, a técnica é a fertilização in vitro, tá? Você não precisa explicar a fertilização in vitro, mas ele quer o nome da técnica. Então, com isso, você mata e tira a pontuação máxima na questão. Fechou? Espero que você também tenha acertado essa. Bom, agora nós vamos para uma questão aqui, top, uma questão também de alto grau de dificuldade, que muita gente nunca viu na escola, não estudou, aquela coisa que a gente fala das provas de medicina. Você tem que ir muito a fundo na biologia. Então olha aqui, ao longo da diferenciação de uma hemácia a partir de um eritroblasto, a célula sintetiza hemoglobinas, perde seu núcleo e organelas e migra para a corrente sanguínea. No citoplasma de uma hemácia humana adulta, existem cerca de 250 milhões de moléculas de hemoglobina. Você vê, tem muita gente que acha que dentro da hemácia tem uma hemoglobina só. Olha a quantidade. 250 milhões de moléculas de hemoglobina dentro de uma única hemácia, né? E ele descreve um processo, né, que a gente chama de hematopoiese, né, que é a produção de hemácia, coisas que vão acontecendo durante o amadurecimento. Então ele diz, olha, além de produzir hemoglobina, tem que perder o núcleo, além de perder o núcleo, perde também algumas organelas e tal. Bom, vamos lá. Aí ele fala assim, cite a organela responsável pela produção de hemoglobina no eritroblasto. Gente, é tranquilo. Eu acho que você vai acertar. Deixa eu terminar de ler a questão. Em que local do corpo humano adulto são produzidos os eritroblastos? Então vamos lá? Bom, primeiro, eu coloquei um esqueminha para você lembrar da síntese proteica, né? Veja, a hemoglobina é uma proteína que fica dentro da célula. E a gente fala muito, gente, toda a proteína que fica dentro da célula, diluída no citossol, é produzida pelo ribossomo que está solto no citoplasma. É aquele esqueminha da síntese proteica. Eu tenho o DNA,
que sofre transcrição, forma um RNA mensageiro, que é traduzido e da tradução sai um polipeptídeo e que esse polipeptídeo então forma uma proteína. Então quem traduz essa mensagem? Quem traduz a mensagem é o ribossomo. Então você tem que colocar para... É o ribossomo quem forma, né? Ah, mas o retículo endoplasmático granular, que a gente antigamente chamava de retículo endoplasmático rugoso, ele também não forma proteína. Forma, mas a proteína que o retículo forma ou é para ser secretada, ou é para ser colocada na membrana, ou é para formar lisossomo. Não é para constituir o citossol. Quando é para constituir o citossol, é o ribossomo que está no citossol. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Na aula de tecido conjuntivo, que a gente fala, né, do tecido hematopoético, né? Então a gente diz que quem produz hemácia, na verdade quem produz todas as células sanguíneas é a medula óssea vermelha. Olha lá. Medula óssea vermelha. Nessa medula óssea vermelha, olha lá, medula óssea vermelha, rico em células precursoras de todos os elementos segurados do sangue. Hemácia, que é o glóbulo vermelho, leucócito, o glóbulo branco, plaqueta, que são células chamadas de hemocitoblasto. É lá que fica o hemocitoblasto e lá essa célula então passa por N transformações e um grupo de hemocitoblasto vai formar hemácia, um grupo vai formar glóbulo branco e um grupo vai formar plaqueta. E aí dá uma olhada aí, ó, né? Eu peguei aqui um osso, olha lá, medula óssea vermelha. Você cuidado, porque a medula óssea amarela é tecido adiposo, é gordura. É a medula óssea vermelha, onde tem o hemocitoblasto, onde eu vou ter formação de hemácia, né? Então, eu marquei aqui, ó, como uma proteína, a hemoglobina será produzida pelos ribossomos e os eritroblastos são produzidos na medula óssea vermelha, onde se localiza um tecido hematopoético mieloide, que é o tecido responsável pela formação das hemácias, mas se você colocasse medula óssea vermelha, o cara ia te dar 10 aí no item A, beleza? Bom, agora dá uma olhada aqui no B. Suponha um experimento em que uma hemácia adulta foi colocada em um tubo de ensaio e mantida fechada em contato com um certo volume de oxigênio. Então imagine, pegou um tubo de ensaio, colocou hemácia, tem oxigênio ali, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Aí ele fala assim, o volume do gás oxigênio foi monitorado visando verificar o seu consumo, né, na síntese de ATP. Porque o que a gente imagina? Bom, uma célula consome oxigênio via mitocôndria, né, lá na cadeia respiratória, para poder formar ATP. A gente que estudou respiração, glicólise, ciclo de Krebs, né, que é o ciclo do ácido cítrico, cadeia respiratória, o oxigênio entra na última fase, que é a cadeia respiratória, como aceptor final de elétron. Então a gente associa lá na respiração formação de ATP. Vai vendo. Considere o gráfico que ilustra 3 possíveis variações no consumo de oxigênio durante o experimento. Então ele põe aqui, ó, consumo de oxigênio. 1. Do começo do experimento até o final. Do começo até o final, a taxa de oxigênio teria ficado estável. Então, não teria consumido oxigênio. 2. Que é o amarelinho, né? Ele teria começado a aumentar o consumo de oxigênio e depois diminuído. Então teve um pico de consumo e depois caiu. E o 3, ele começou consumindo muito e depois foi diminuindo o consumo. E aí ele vem e pergunta assim, qual curva do gráfico representa o consumo de oxigênio utilizado no processo metabólico realizado pelas hemácias adultas para a síntese de ATP? E justifique sua resposta. Uma hemácia teria se comportado como em contato com oxigênio dentro do tubo? Como que ela teria se comportado? Teria começado a consumir muito e depois caído? Teria começado pouco, deu um pico e depois caiu? Ou a taxa de oxigênio começou no nível e terminou no mesmo nível que começou? E aí para você acertar, você teria que ter esse conhecimento aqui, ó. Olha lá. Glóbulos vermelhos. Vamos ler aqui? Ó. Os glóbulos vermelhos ou eritrócitos ou hemácias é a célula que mais tem no sangue, célula anucleada. Função, transportar gases respiratórios, principalmente oxigênio. E sobrevive em média 120 dias. Por quê? Porque não tem núcleo. E praticamente não tem mitocôndria. Lembra que no texto ele fala que é uma organela que perde, que é uma célula que perde organelas? Uma das organelas perdidas é a mitocôndria. Praticamente não tem mitocôndria. Você fala, mas como é que essa célula consegue energia para trabalhar? Ó, produção de ATP ocorre por fermentação lática.
fermentação lática, onde quebra-se a molécula de glicose por glicólise, né? E você forma ácido lático, você não tem consumo de oxigênio, não tem consumo, é só fermentação lática. Durante todo o processo de desenvolvimento da hemácia, você vai pegar lá atrás, né, um hemocitoblasto que vai virar um eritroblasto, que depois vai virar uma hemácia, né, até se transformar nisso aqui que é hemácia, essa célula ela vai perder o núcleo lá, ela começa com as mitocôndrias aqui, mas as mitocôndrias vão sendo perdidas. E quando chega no final do processo, não tem mitocôndria. Então, quer dizer, daquele gráfico apresentado, qual que é o número que representaria o comportamento da mitocôndria em contato com o oxigênio? O número 1. Por que o número 1? Porque o número 1, o oxigênio começa com uma quantidade X e termina com a mesma quantidade, porque a mitocôndria não consumiu o oxigênio. Então eu marquei aqui, ó, a curva que representa o consumo de gás oxigênio é a curva 1. No processo de maturação de uma hemácia adulta, ocorre perda de organelas, incluindo mitocôndrias, sendo o processo de síntese de ATP exclusivamente anaeróbico, ou seja, por fermentação, sem consumo de oxigênio. Então você teria que ter esse conhecimento para poder acertar a questão. E aí muita gente que vê a resolução fala, nossa, mas é específico, eu nunca estudei isso. É o que eu falo, de você sair do senso comum e começar a perceber de uma vez por todas se o que você quer entrar numa universidade como essa, passar numa Unifesp, é esse nível de conhecimento de biologia que você tem que ter. Senão você não consegue, você não faz uma questão como essa, tá? Bom, aqui chegamos na questão número 4. Vamos lá? Vamos dar uma lidinha na questão 4? Diz assim, ó. O incêndio no Pantanal, então, incêndio no Pantanal, está devastando a fazenda São Francisco do Piringara, santuário que concentra 15% da população livre de arara azul. E aí ela põe o nome que a gente chama popularmente de hiacentinos, né? Aquela arara azul maior, né? Que tem uma bochecha amarela aqui, ó. Não é ararinha Spix, não, aquela pequenininha, tá? É a maior. É ameaçada de extinção. A propriedade já perdeu 70% dos cerca de 25 mil hectares. Quase toda a vegetação nativa. O motivo da concentração de araras na fazenda era a associação entre esses animais e o acuri. E aí ele põe o nome biológico do acuri, que é um tipo de palmeira que produz frutos com polpa. E os bois? Então veja, ele fala da arara azul, ele fala do incêndio, ele fala da associação da arara com a acuri, com os bois. E aí ele vai descrever essa associação. Quer ver? Ele diz assim, ó. Antes das queimadas, era comum ver as araras perto dos bois para se alimentar. Então se olhava assim, as araras ficavam perto dos bois. Olha isso. O gado vai para a mata, come a polpa do acuri e deixa o fruto disperso no chão. Aí vendo. Que é comido pela arara azul. Então o boi entra na mata, come o acuri, deixa aquele monte de fruto tudo disperso, a arara vem e começa a comer aquilo que o boi deixou. Você percebe no texto que a arara não está indo ela para retirar o acuri. O boi está indo comer o acuri. E a arara está se alimentando do resto deixado pelo boi. O texto é claro nisso. Ah, mas eu achava que você tem que se pautar no texto. Senão você perde a questão. Você quer ver só? Ó, o incêndio está provocando um impacto enorme sobre a flora e a fauna do Pantanal e poderá comprometer a fertilidade do solo, com um prejuízo à produção agrícola local e à produção de plantas forrageiras que alimentam o gado. Então, um trecho tirado da Folha de São Paulo, tal, do ano de 2020. Agora presta atenção. Cite a relação ecológica que ocorre entre o gado e a arara. Pautada no texto. Entre o gado e a arara. Aí ele vem. Na teia alimentar, de qual dessas espécies faz parte? Qual é o nível trófico ocupado pela arara azul? Então vamos lá? Ó, primeiro, como ele está falando da arara e do boi, nós temos aqui uma lista de relações interespecíficas, certo? Entre espécies diferentes. Harmônica e desarmônica.
No caso, o boi e a arara não tem nenhum prejuízo, então nós temos na lista de harmônicas, certo? Onde nessa lista de harmônica nós temos comensalismo, mutualismo e protocooperação. Mutualismo e protocooperação, você sabe que é uma relação benéfica para os dois, tá certo? É benéfica para um e benéfica para o outro. E o texto diz que a arara está se alimentando de restos do acuri que o boi deixou espalhado no ambiente. Então, olha isso aqui. É bom para a arara e é neutro para o boi, porque se a arara vier comer para o boi não tem problema, porque não vai faltar alimento para o boi, é aquilo que o boi deixou, né? Então, e se não vier comer também para o boi não muda nada. Então é um caso de comensalismo, olha lá, comensalismo, qualquer relação em que um ser vivo tira proveito do outro sem prejudicá-lo. Agora, tem vários tipos de comensalismo. E dos comensalismos todos, o que nós temos ali é um comensalismo clássico, porque o que diz o comensalismo clássico? Uma espécie faz uso de restos de alimento deixados por um outro. E aí o que está acontecendo é que a arara está fazendo uso de restos de alimento deixado pelo boi. Então aí é um comensalismo clássico. Creio que quando montar essa questão, se você colocar só comensalismo, ele vai dar como correto, tá? Então aqui, ó, olha lá. Para poder finalizar, né? Você lembra que quando a gente explica para você de nível trófico, o que é nível trófico? É a posição que o ser vivo ocupa numa cadeia alimentar ou numa teia alimentar. Então um exemplo, por exemplo, vamos lá. Nós temos o aguapé. O aguapé é um produtor. Aí nós temos aqui um caramujo que come aguapé, um consumidor primário. Aí nós temos um peixe que come o caramujo, consumidor secundário. Aí nós temos um tuiuiu, uma ave aqui que está comendo peixe, consumidor terciário. Só que falar produtor, consumidor primário, secundário, terciário não é nível trófico. Nível trófico é isso aqui, ó. Posição que o ser vivo ocupa na cadeia alimentar. Então, por exemplo, o aguapé é um produtor, mas qual é o nível trófico dele? Primeiro. E o caramujo é um consumidor primário? Mas ele é o segundo da fila, o nível trófico dele é o segundo. E depois nós temos aqui um peixe carnívoro que come o caramujo, consumidor secundário, o nível trófico é o terceiro. E por último o tuiuiu, consumidor terciário, o nível trófico é o quarto. Ele quer saber qual é o nível trófico ocupado pela arara. Olha o que eu marquei. O comensalismo é a relação ecológica existente entre o gado e a arara. E como a arara azul se alimenta de frutos do acuri, ela ocupa o segundo nível trófico, porque ela está atuando como consumidor primário. Então, produtor o acuri e ela, consumidora primária, então segundo nível trófico. Mas o boi, ela não se alimenta do boi. O boi foi lá, pegou um produtor, comeu, sobrou restos, ela veio comer um produtor. Então ela está sendo consumidora primária, ocupando o segundo nível trófico. Então essa seria a resposta do item A dessa questão. Agora, dá uma olhada no item B. Diz assim, ó, o fogo interrompe drasticamente quase todas as etapas do ciclo do nitrogênio e, consequentemente, reduz a produção agrícola, que é o que ele cita aqui no finzinho do texto, né? Explique como o fogo interrompe as etapas do ciclo do nitrogênio, qual a relação disso com a baixa produção agrícola. Bom, para isso você teria que lembrar um pouquinho do famoso ciclo do nitrogênio, né? Não vou explicar ele todo para você, que não é o caso, mas a gente explica a parte aquática. Aqui a gente vai pegar a parte de solo. Gente, presta atenção. Nós aprendemos que as plantas leguminosas têm na raiz nódulos de rizóbio, que são bactérias que fixam nitrogênio, fornecem nitrogênio para a leguminosa poder se desenvolver, e aí vai. Só que a gente também aprende que quando uma leguminosa morre, um animal excreta, uma planta qualquer morre, esses seres, esses compostos passam por decomposição. E num processo de decomposição, toda parte que tem nitrogênio é transformada em amônia. E essa amônia reage com a água num processo de amonização, formando amônio. E que as plantas absorvem quase nada de amônia e amônia, muito pouco. Então acontece no solo um processo chamado de nitrosação, que é feito por bactérias.
quimiosintetizantes. E aí elas conseguem transformar o amônio em nitrito. Só que o nitrito também quase não é absorvido por planta nenhuma. Só que também existem bactérias no solo que também fazem quimiossíntese a partir do nitrito e transformam o nitrito em nitrato, num processo chamado de nitratação. E o nitrato sim é muito absorvido pelas plantas. E aí absorve a planta, então a maioria das plantas, as plantas que não são leguminosas, usam o nitrato como fonte de nitrogênio para poder formar os seus ácidos nucleicos, para poder formar suas proteínas e aí então poder se desenvolver. E esse nitrogênio então entrar na cadeia alimentar. Agora, se eu queimo o solo, se o solo está sendo muito queimado, como que isso está prejudicando o ciclo do nitrogênio? Eu estou queimando as bactérias. Você percebe que tanto no processo de decomposição, como no processo de nitrosação, no processo de nitratação, que a nitrosação e a nitratação muitas vezes a gente junta no nome só, chamando de nitrificação, que isso, para acontecer, é fundamental a presença de bactéria. Se eu queimo o solo e acabo com a bactéria, como é que isso vai acontecer? E mesmo a devolução do nitrogênio para a atmosfera, que é a desnitrificação, também é feita por bactéria. Até isso vai ser prejudicado. Então, o que você teria que colocar para acertar uma questão como essa? Dá uma olhada. Ó. O fogo causa a morte de bactérias, contidas no solo, responsáveis, em especial pela fixação do nitrogênio, que é risóbio, pela amonização, né? Pela nitrificação, que é a nitratação mais a nitrosação, processos essenciais no ciclo do nitrogênio. Sem essas bactérias, não tem o ciclo do nitrogênio no solo. Eu não consigo ter nitrato, eu não consigo a leguminosa fixar o nitrogênio porque eu estou matando até risóbio, né? Logo, a fixação do nitrogênio atmosférico e a sua conversão em nitrito e nitrato fica comprometida, empobrecendo o solo e interferindo negativamente na produção agrícola. Então, você tinha que ter um conhecimento muito bom do ciclo do nitrogênio e ter na sua cabeça que as bactérias são essenciais para que isso aconteça. E o fogo, então, destrói essas bactérias. Bom, aqui entramos numa questão número 5. Uma questão que já envolve um pouco de genética, já uma questão já de mais diferentona e tal. Vamos dar uma olhada? Bom, ele diz assim, analise o heredograma no qual estão indicados os tipos sanguíneos do casal Gustavo e Thalita, né? Gustavo é B negativo, Thalita A positivo. E de sua filha Aline, aqui tá Aline, A negativo, de acordo com os sistemas ABO e RH, né? Então ele pega o sistema ABO e o sistema RH. E aí ele vem com perguntas, né? Aí ele diz assim, a presença ou não dos tipos de aglutinogênios na hemácia, que são determinados geneticamente, permitem identificar os tipos sanguíneos para o sistema ABO e RH. Então ele fala do aglutinogênio. Indique o genótipo da irmã de Thalita. Então Thalita está aqui, a irmã dela é essa aqui. Então eu quero o genótipo da irmã da Thalita, tá? Quanto ao sistema ABO. E qual característica fenotípica impede a Thalita de gerar um filho com eritroblastose fetal? Bom, vamos por partes. Primeira coisa que eu preciso que você lembre. Quando a gente vai falar de sangue do sistema ABO, nós temos um caso de polialelia, nós trabalhamos com 3 tipos de genes. Nós trabalhamos com o gene I elevado a A, trabalhamos com o gene I elevado a B e trabalhamos com o genezinho, certo? 3 genes. E nós temos 4 fenótipos possíveis. Então nós temos sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. O sangue A, o indivíduo que tem sangue A, ele pode ter o genótipo I elevado a I elevado a ou I elevado a Izinho. O B, I elevado a B, I elevado a B ou I elevado a Bzinho. O AB, I elevado a I elevado a B, o O, Izinho, Izinho. A diferença, quando você vai fazer uma tipagem sanguínea para saber quem é A, quem é B, está na hemácia, está no aglutinogênio. Então eu quero que você repare aqui que nós temos aqui uma situação que é essa aqui, ó. Indivíduo A, olha o que ele tem aqui na hemácia, ó. O aglutinogênio A. O indivíduo B tem aglutinogênio B. Esse aglutinogênio é glicocálice. São glicocálices diferentes, tá? O indivíduo que é AB, repare, ele tem o A igual a esse aqui e ele tem o B igual a esse aqui. Ele tem os dois, o A e o B. E o O não tem nenhum desses 2 aglutinogênios, nem o A nem o B. Olha lá, tá? E aí no plasma sanguíneo, o A tem um anticorpo anti-B, o B tem um anticorpo anti-A, o AB não tem nenhum dos dois
e o O tem tanto o anti-A quanto o anti-B. Então você teria que lembrar isso, tá? Isso é uma primeira coisa. Então outra coisa importante é você lembrar do RH, né? Porque também a questão cita, ele fala do sistema ABO e do RH. Então o RH tá aqui, ó, dá uma olhadinha. Existe o RH positivo, que tem o aglutinogênio RH, tá vendo? Ó? É um outro tipo de glucocálise, né? RH. Tem um RH negativo, olha lá, que não tem o glicocálise, RH, tá? Isso é genético. O positivo, ele pode ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Tem autor que gosta de usar D no lugar do R, então ao invés de chamar de Rzão, Rzão, usa Dzão, Dzão, ao invés de Rzão, Rzinho, Dzão, Dzinho, né? E o negativo é Rzinho, Rzinho ou Dzinho, Dzinho. Então, tá aqui. E com relação à aglutinina, os anticorpos, importante você saber que o indivíduo que é RH positivo, ele nunca vai ter anti-RH. E o negativo também nasce sem anti-RH. Olha lá. Só que o negativo, dá uma olhada, ó. Ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Caso entre em contato com aglutinogênio RH, passa a produzir aglutinina anti-RH. Quer dizer, o negativo não tem anti-RH. Mas se um dia ele tiver contato com sangue positivo, ele passa a produzir. Então, é isso. Então você ia ter que lembrar disso tudo. E aí, eritroblastose fetal. Como é que funciona a eritroblastose fetal? Eritroblastose fetal, quando a gente vai dar aula, a gente diz, gente, eritroblastose fetal só acontece com mulheres que são negativas. A mãe tem que ser RH negativo, o pai positivo e o filho positivo. Todo mundo positivo, menos a mãe. Para que essa mulher, ao gerar uma primeira criança RH positivo, quando a criança vai nascer, células do sangue dessa criança entram no corpo da mãe. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó entrando. Essa bolinha com mais é o RH positivo entrando no corpo da... O que a mãe vai fazer? Olha lá, o organismo materno passa a fabricar anti-RH. Se essa mulher ficar grávida de novo de um filho positivo, ó, uma criança... Esse anticorpo que ela produziu, ela vai passar para o filho. E esse anticorpo vai começar a destruir hemácias. E aí nós vamos ter todo um sintoma de eritroblastose fetal que a gente explica sempre para você. Mas a mãe tem que ser negativa. Porque uma mãe positiva não produz anti-RH. Só uma mãe negativa gerando um filho positivo. Tá certo? Aí com tudo isso, você vai fazer o seguinte. Vamos começar a resolução assim, ó. O heredograma dado é esse. Uma coisa que eu já quero matar aqui para você. Ó, aqui tá Thalita, certo? Aqui tá Thalita. Ele pede no item A qual é o genótipo para o sistema ABO da irmã da Thalita que está aqui. Ele quer saber para o sistema ABO. E ele também perguntou por que a Thalita não pode ter um filho com eritroblastose. Ó, Thalita, RH positivo. Nós acabamos de ver que para ter um filho com eritroblastose tem que ser RH negativo. A Thalita é positiva, então isso aí você já tem que colocar na resposta. Agora vamos preencher isso aqui. Você quer ver, ó? Primeiro, essa mulher que está aqui é AB. Então, ó o genótipo. I elevado a I elevado a B. Certo? O marido é sangue B. Então pode ser IB ou IBzinho. O Gustavo é sangue B. Num primeiro momento, pode ser IB ou IBzinho. Vai vendo. Agora eu vou vir desse lado. Ó, essa mulher é sangue O. Ó, Izinho, Izinho. O marido é AB. I elevado a I elevado a B. Certo? Aí eu venho aqui, ó a Thalita. I elevado a Izinho. Por que I elevado a Izinho? Porque a mãe só tem Izinho, vai mandar um Izinho. Não tem como a Thalita ser I elevado a I elevado a. Tá certo? Se você pegar aqui o irmão da Thalita, a mesma coisa que ela. I elevado a Izinho. E se você pegar a irmã da Thalita, vai ser I elevado a Bzinho, porque a mãe manda um Izinho e o I elevado a B veio do pai. Olha lá como é que fica. Olha lá. Tá? Agora, a Aline vai ajudar bastante. A Aline não é sangue A? Se a Aline é sangue A, ó, a Thalita mandou para a Aline o I elevado a A. Olha lá. E aqui, o Gustavo não tem I elevado a A. Então não tem como a Aline ser I elevado a I elevado a A. E o sangue A pode ser I elevado a I elevado a ou I elevado a Izinho. Então ela é Izinho. E esse Izinho com certeza veio de quem? Veio do Gustavo. E se tem um Izinho no Gustavo é porque esse Izinho veio do pai do Gustavo. E a gente consegue preencher todo mundo. Mas vamos aproveitar que está aqui, vamos também preencher o RH. Olha lá. Isso aqui não é positivo? Então pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Ó o marido, negativo, Rzinho, Rzinho.
O Gustavo é negativo, então o Gustavo é Rzinho, Rzinho. E aí, ó lá, se ele é Rzinho, a mãe dele mandou um Rzinho. Venho para esse lado aqui. Olha lá. Negativo, Rzinho. Do outro lado, positivo pode ser Rzão, Rzinho. Aí eu venho aqui, gente, olha isso aqui. Thalita, positivo, Rzão, traço. Só que dá uma olhada na mãe, a mãe não é Rzinho? Então mandou para ela um Rzinho. E tanto aqui, ó, o irmão da Thalita quanto a irmã são negativos, eles são Rzinho os dois. E isso me faz chegar à conclusão que aqui tem um Rzinho. Olha lá como é que fica. E a Aline mole, porque ela é negativa, então ela é Rzinho. E eu consigo preencher tudo. E aí vem a minha resposta do A. Ele pediu qual é o genótipo da irmã da Thalita para o sistema BO? I elevado a B, Izinho. E por que a Thalita não pode ter um filho com eritroblastose fetal? Porque ela é positiva. E para ser mãe de uma criança com eritroblastose, ela teria que ser negativa. Então eu coloquei aqui, ó, a irmã da Thalita apresenta o genótipo I elevado a Bzinho. Sendo a Thalita de fenótipo positivo, é impossível que gere uma criança com eritroblastose fetal, pois a condição necessária para tal doença é a mãe ser negativa. Então esse é o A. Vamos pro B. Gente, o B diz assim, ó. Suponha que a Aline, aqui está a Aline, necessite de uma transfusão de sangue, tá aqui. E seu pai, aqui está o pai que é o Gustavo, sangue B, seu pai. Sua mãe, aqui está a mãe, sangue A. E sua avó materna está aqui, sangue O, tá certo? Tenham se prontificado a doar sangue a ela. Então todo mundo quer doar sangue para ela. Você tem que lembrar, hein? Do esquema de doação, nós vamos lembrar já. Vai vendo. Se a transfusão fosse realizada, o sangue recebido de qual dessas 3 pessoas doadoras teria suas hemácias aglutinadas de imediato? E justifique sua resposta. Então, gente, eu vou até grifar aqui para você. Ó, vou grifar para você. Quem se prontifica? O pai, tá certo? Tá aqui. A mãe e a avó materna. Tá aí, ó, a avó materna. Ela é A. O pai é B, a mãe é A e a avó materna é O. Você lembra que se a Aline é sangue A, o que ela tem no plasma sanguíneo? Ela não tem anti-B? Anti-B vai aglutinar uma hemácia A? Lógico que não. Vai aglutinar uma hemácia O? Lógico que não. Vai aglutinar uma hemácia B? Vai, porque na hemácia B tem aglutinogênio B. E o anti-B pega o aglutinogênio B. Você está entendendo como é que é? E aí dá uma olhada, ó, ela é negativa. Você está entendendo? Ela é negativa. Então aqui poderia doar, aqui também poderia doar. E nós temos que partir do princípio que ela sendo negativa, ela nunca recebeu sangue de uma pessoa positiva. Que ela não tem anti-RH. Porque se ela tivesse anti-RH, ó, a mãe também não poderia doar, porque a mãe é positiva. Mas a questão não me levou a isso. Porque a questão fala, ó, o sangue de qual dessas 3 pessoas, você percebe? Qual das 3 pessoas teriam suas hemácias aglutinadas de imediato? Quer dizer, das 3 eu tenho que escolher uma, então é só essa. Ele não está levando para o lado do RH, ele está levando para o lado só mais do ABO. Então olha o que eu marquei aqui, olha a transfusão aqui que a gente sempre fala para você. Olha lá, tá vendo? Quem é que pode doar para A, né? Que no caso aqui a linha A. O pode doar para A pode doar para A. Mas o B não. O B não. Porque o A tem anti-B e aí daria coagulação de sangue, né? No RH a gente sabe que negativo doa para negativo, positivo doa para positivo, tá aqui. O negativo pode doar para positivo, mas o positivo não pode doar para negativo, né? Por quê? Porque se o positivo doar para negativo, numa primeira transfusão, o negativo produz o anti-RH, numa segunda aglutina. Então, olha a minha resposta como é que ficou. Olha lá. Nesse caso, no caso de uma transfusão de sangue, ocorreria aglutinação imediata com o sangue do pai de Aline, que é o Gustavo. Isso porque a Aline é de sangue A e, portanto, apresenta aglutinina anti-B.
o qual reagirá imediatamente contra o aglutinogênio B de Gustavo. Observação, assume-se que a Aline não tem entrado em contato com sangue positivo, assim, não desenvolveu anticorpos anti-RH, né? A gente partiu desse princípio aí, tá certo? Gente, e com isso chegamos ao fim da resolução da prova da Unifesp. Espero que de alguma forma essa resolução te ajude muito. Fica aqui meu abraço, votos de muito estudo e sucesso na sua vida. Valeu, até a próxima.